Hello, guys! Estou muito animado trazendo a aula 2 aqui do meu curso grátis que eu estou trazendo para o YouTube, ok? E nós já vamos começar a aula já já. Gente, fico muito feliz de estar com vocês aqui de novo, trazendo esse conteúdo para ajudá-lo a speak English, alright? E vamos já começar, vamos direto no ponto, sem melongas. Let's go! Bom, nós vamos iniciar nossa aula fazendo uma pequena review do que você viu. Espero que você tenha assistido a aula 1. Mas para relembrar aí, para a gente poder engatar aí falando sobre o past. Então, o mais importante da aula de hoje vai ser o estudo sobre o past, o passado. Mas eu preciso dar uma relembradinha no que a gente viu na última aula, tá? E se você não se sentir seguro com essa review, por favor, vá na aula 1 antes de fazer a aula 2, ok? Bom, vamos lá então. Vamos rever o present e o que acontece? Eu tenho 4 verbos aqui que eu trouxe para vocês, tá? Repetindo verbos que a gente já viu. Então, esses verbos vão ser acumulativos. Então, eu tenho o verbo to work, que é o verbo trabalhar, o verbo to dance, que é o dançar, to cook, que é o cozinhar, e o verbo to eat, que é comer. Então, para fazer frases é bem simples, tá? Eu digo I e coloco o verbinho. Por exemplo, eu cozinho, I cook. Eu danço forró, I dance forró. Eu trabalho em Londres, I work in London. Ok? Bem simples. I e o verbo. Lembrando que a gente tira o to. Porque se eu falar I to work, até dá para entender, mas eu estou falando assim, eu trabalhar. Então a gente não fala assim, né? A gente fala I work, eu trabalho, ok? Então vamos agora relembrar as asking questions já para entrar em conversação. Então, as asking questions. Toda vez que eu for fazer uma pergunta direcionando, ou seja, estou no tempo presente, eu vou usar o do. Então, em português eu falo, você cozinha? Em inglês não é suficiente. Não vou falar you cook, eu tenho que falar do you cook? Então, você, sempre para interrogação, vai ser do you, ok? Não esqueça disso. Se eu faço essa perguntinha para ti, do you cook? É uma pergunta direta. Basicamente, eu vou ter 2 respostas, yes or no, ou yes I do, no I don't. Se você ainda quiser falar yes I cook, no I don't cook, não tem problema nenhum. A gente chama essa yes I do, no I don't de respostas curtas, as short answers, ok? Você pode usar se você quiser, alright? Só que, se eu faço uma pergunta direta usando do you, automaticamente eu vou responder or yes or no. Então agora eu quero abrir essas perguntas, tá? Eu quero saber o seguinte, o que você cozinha? Quando você cozinha? E para isso eu coloco uma palavrinha antes do, que nós vimos na Lesson 1. Vimos, na verdade, 4 palavrinhas. Nós vimos o what, where, when, what time. Então lembrando, what, o que ou qual, where, onde, when, quando, what time, que horas. Então, se eu coloco essas palavrinhas antes do do, eu estou sendo mais específico na informação que eu quero saber. Por exemplo, what do you cook? What do you cook? Ok? Você pode inicialmente, se você não cozinha, falar I don't cook, eu não cozinho. Mas e aí, se você cozinha algumas coisas? I cook beans, feijão. I cook meat, carne. I cook chicken, frango. Você vai dar a resposta que você quiser. Ok? Aí temos 2 modelinhos. I cook meat, I don't cook, se você não faz ação. É simples assim, ok? Vamos lá. Vamos agora ver uma outra perguntinha. What do you cook? De novo a perguntinha, né? What do you cook? Resposta, I cook fish. Se for o teu caso, eu cozinho peixe. Mais um modelo. Where do you dance? Where do you dance? Quero saber o seguinte, where é onde, do you, você, perguntando no tempo presente, dance, dança. So, where do you dance? I dance at home. No caso, em casa. I dance at home. Alright? Mais uma. What time do you sleep? What time do you sleep? Que horas você dorme? Então, tem uma resposta ali, I sleep at 7. Só um número qualquer. Você podia falar, I sleep at 7 o'clock, I sleep at 7 a.m. Caso alguém que trabalhe noturno, I sleep at 7 p.m., quem dorme muito cedo.
Então não tem uma resposta decorada pronta, tá? O mais importante é o seguinte, I sleep at. Então o at vai ser preposition para designar hora. E você coloca a hora, 7, 6, 7 o'clock. Lembrando, gente, que o o'clock é sempre para horas fechadas. So, 1, 2, 3, 4, 5 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock. Tá joia? Perfeito. Mais um modelinho para a gente poder aquecer aqui numa conversation. Então eu tenho aí. When do you eat pizza? When do you eat pizza? Eu quero saber agora o seguinte. When, o que é o when mesmo? Quando. Do you, você, perguntando no presente, eat pizza, come pizza. Claro que, numa conversação, eu já coloquei a resposta direta. Então, when do you eat pizza? On Friday. Você pode falar isso, não tem problema. Não precisa o tempo todo estar repetindo. I eat pizza on... Não precisa, tá? Se quiser, não tem problema. Não tem problema, tá joia? Mas se quiser dar uma resposta direta, curta, on Friday. Ou só Friday. Tá tranquilo. Vamos agora dar uma praticada. Tô falando demais, Teacher tá falando muito agora. Bom, eu vou ter algumas perguntinhas aqui que eu vou ler. Você vai repetir a leitura aí, depois você vai dar a resposta onde você tá e depois eu dou a minha resposta. Tranquilo? Vamos lá então. Então a primeira perguntinha. What do you dance? Então repete, por favor. What do you dance? Agora dê sua resposta. Eu pergunto para ti. What do you dance? Lembrando que você tem duas opções. Caso você não dance, né, aquele pessoa que dança nada, I don't dance. Simples assim, eu não danço. Agora, se você dança alguma coisa, ou até mais de um ritmo, ou I dance samba, forró, frevo, tango, many things, tá? Tranquilo, você menciona aquilo que literalmente você dança. Vamos para outra pergunta. Eu quero saber agora de você o seguinte. Lembra o seguinte, primeiro vamos praticar a pronúncia da pergunta e depois você vai dar a sua resposta. Então vamos lá. What do you eat in the morning? Então repete aí. What do you eat in the morning? O que eu quero saber? Lembrando que o what é o quê? Do you eat? Você come in the morning, pela manhã ou de manhã, tanto faz. Dá a sua resposta agora. O teacher vai perguntar. What do you eat in the morning? I eat bread. Eu como pão. I eat bread. Alright? Bom, pessoal, fica tranquilo que essas extensões de vocabulário você vai construindo com o tempo. Não vamos ficar aqui decorando vocabulário, nada disso, tá? Conforme vai saindo, dá uma pesquisadinha. Eu quero falar, de repente, bolo, cake, mas não tá lembrando, dá uma olhadinha lá no Translator, no Dictionary, para poder ver o que significa bolo. E aí você vai enriquecendo o seu vocabulário com o tempo. Por isso que assistir vídeos Netflix vai enriquecendo o seu vocabulário, alright? Última pergunta dessa prática de review. Quero saber agora o seguinte. Where do you cook? Where do you cook? Repete, por favor. Where do you cook? Agora dê a resposta. Where do you cook? Bom, você tem aquela opção de novo de dizer que não cozinha. Então, I don't cook at all. Não cozinho. De jeito nenhum. Ok? Teacher cozinha, hein? Mas, vou falar o que eu cozinho mesmo. I cook pasta, I cook rice, meat, potatoes. Ok? Não passo fome. Tá legal? Ok, pessoal. Então a gente fez a review agora do present, fazendo frases afirmativas, né? Relembrando e já respondendo conversações abertas. Agora o que a gente vai fazer, nós vamos para o past, alright? Past. Mas antes de ir para o past, eu queria te fazer um convite. Se você está curtindo essas aulas, esse conteúdo, por favor, dê um clique aí de like e ative as notificações para você saber quando as novas aulas estão chegando. E queria te fazer um outro convite aí, mais dois. Hein? Primeiro, compartilhe essa aula com pessoas que você sabe que estão com interesse de aprender inglês, ok? Só reenviar para essa pessoa. E olha aí o meu endereço do Instagram. Então, vá lá também e me siga que eu tô dando dicas bem legais pelo Instagram, alright? Dica dada, vamos voltar agora para o past.
Bom, então vamos lá. Antes da gente propriamente montar nossas frases, né, aprender como afirmar, negar e interrogar no tempo passado, eu queria criar com vocês duas listas. Então, geralmente eu falo isso para os meus alunos. I have the list number one, the list two. Por que essas listas são importantes? Para você situar qual lista você vai usar em que tempo verbal. A maioria dos tempos que a gente vai aprender aqui nas aulas vão ser sempre lista 1, ok? Então, a lista 1, a gente pegou aí, já relembrando, né? 3 verbinhos, to work, to dance, to cook. Daqui a pouco eu vou colocar o to eat. E a lista 2 vai referir-se ao past, ao passado desses verbos. Então, existem duas formas, tá? Isso tem que ficar bem claro para você, tá bom? Você entendendo isso que eu vou explicar agora, meio caminho andado. O que acontece com o português? Português, eu conjugo. Então, fala assim, eu gosto de pizza, eu gostei da pizza ontem. Eu cozinho, ela cozinhou, eu cozinhei, nós cozinhamos. Então, português, eu identifico o passado pela conjugação verbal. Inglês não é bem assim, tá? Existem duas formas de eu colocar um verbo no passado em inglês. A forma mais simples é quando eu coloco o ed no final. Então, no caso ali, o work, eu coloquei um edzinho lá no final. O dance já tem o e, eu só coloquei o d, e no caso do cook, de novo o ed. Então, alguns verbos têm essa característica, você só coloca o ed no final, tá? Outros verbos que a gente vai ver daqui a pouquinho são verbos que a gente chama, eu chamo de especial. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de irregular, porque quando eu falo de irregular, me vem à cabeça algo que está errado. E não está errado, é o passado dele. Então eu gosto de falar que eles são especiais. O que são verbos especiais para o Teacher Carlos? São verbos que não pegam o ed no final. Eles vão mudar a forma. Mas antes de a gente ver dois desses verbos, vamos dar uma passadinha na pronúncia, porque é bem importante na pronúncia. E aí a gente já vai desmistificar uma coisa. Infelizmente, na escola, a gente aprendeu alguns sons errados. Alguns mesmos. Mesmo. No caso, muita gente fala worked, danced, cooked, e esse som não existe. Então, eu vou dar a pronúncia agora e você vai repetir aí onde você está. Tudo bem? Vamos lá. Worked. Então, perceba que é bem aceleradinho e vai um sonzinho de T aí nessa palavrinha no final, né? Então, bem acelerado. Vamos lá. Worked. Danced. Cooked. Vamos de novo? Worked, danced, cooked. Tudo bem? Bom, já com esses três verbos, já com a pronúncia em mente, vamos ver agora dois verbinhos especiais. Então, relembrando, o que são esses verbos especiais? São verbos que, quando eu coloco ele na forma passada, ele não vai pegar ED, ele vai mudar a forma dele. Essa forma não tem padrão, gente. Não tenta associar que inverteu letra, que colocou... Não tenta. É assim. Então, o passado desse verbo vai ser desse jeito. E esses verbos que eu trago para você hoje é o verbo to eat e o to drink, que é o comer e drink. Acho que a maioria aí reconhece ele, beber, tá? Então, drink, beber. Bom, como é que é o passado, então, do drink? Eu falo ate. Bem, a pronúncia do número 8, ate, ok? E o passado do drink, eu coloco azinho, mas na verdade eu vou falar como se fosse um E. Drank. Então, eat, ate, drink, drank. Por que é assim? É assim. Não tenta entender, só entenda, tá? Vamos jogar lá para o subconsciente esse modelo. Quando você pensar em comi, I ate. Simples assim, tá joia? Olha que legal do passado. Tem gente, aluno, que acha, o passado em inglês, coisa terrível. Não é, gente, é simples. Porque uma vez que você sabe a forma do verbo no passado, todos os pronomes. Então, olha só. Eu ate, ela ate, nós ate, eles ate, meu cachorro ate, minha filha ate, qualquer sujeito ate. Então não tem conjugação. É só colocar a forma verbo no passado. É como se a gente estivesse falando o seguinte: ela, eu, fez aquela ação. Aquela ação tá lá, ate. Tá joia? Que é comeu. Comer no passado. Tudo bem? Ficou tranquilo isso aí? Gente, se você tiver alguma dúvida, pode depois escrever lá
aí embaixo da comunicação tal, desculpa, que eu vou responder para você, tá? Tranquilo, eu não quero que você tenha dúvida, que você tenha muita segurança nisso que a gente está estudando. E como eu disse na aula anterior, eu não gosto, teacher Carlos, não gosto de ficar dando aquele conteúdo assim, devagarzinho. Eu gosto, vamos lá, vamos ver modelo para falar. E igual nós éramos crianças. Você chegou, tia, a gente fomos no parque? Ou a gente vamos no parque? Você não falou, filho, o verbo não concorda, o pronome está errado. Nada disso. Não, a gente vamos, a gente vai. Você deu um modelo. Então, eu gosto de ensinar minhas aulas. O meu método é baseado nisso. Modelos, tá? Processo natural da aprendizagem. Então, eu quero que você entenda bem o modelo. Se você não se sente seguro, volta lá um pouquinho, rever isso para pegar bastante segurança. O que a gente vai fazer agora? Bom, antes de a gente fazer, a gente precisa de um pouco de água. Garganta vai secando, mas vamos lá. Bom, vamos treinar! Yes! Vamos começar então com frases afirmativas, ok? Affirmative sentences. Bom, eu fiz alguma coisa no passado. I, e coloco o verbo no passado. Dependendo do verbo, ele vai pegar o ED, esses aí que a gente tá aí na lista, na tela de vocês, ou ele vai ser especial, ele vai para uma segunda forma, tá? Então vamos lá. Now I will give you sentences in Portuguese and you translate. Good? Eu dancei samba. Traduz, por favor. Translate. Eu dancei samba. So, I danced samba. Alright? Eu cozinhei peixe. Peixe a gente já viu na aula, né? Nem vou falar agora, acho que você vai lembrar. Eu cozinhei peixe. I cooked fish. Alright? I cooked fish. Eu trabalhei ontem. Ontem, yesterday. Yesterday, ontem. Lembra de John Lennon? Yesterday, all my troubles seemed so far away. Tá, eu não vou no The Voice não, gente. Deixa pra lá. Vamos lá. Eu trabalhei ontem. Vamos lá. Como é que seria? I worked yesterday. Vamos agora usar os especiais. Eu comi pizza. Molezinha. Piece of cake. Eu comi pizza. I ate pizza. Very simple. I ate pizza. Por que não é I eat? Porque I eat, eu como. Estou falando sobre o meu past, meu passado. Então, I ate. Tá joia? Então, o que a gente tem que acostumar com a nossa mente? Vamos falar uma ação no passado, ou o verbo vai pegar ED, ou o verbo é especial. Como é que eu vou ter acesso a isso, teacher? Gente, por favor, não pega a lista de verbo e começa a decorar. Gente, não funciona, tá? Se você, por acaso, conseguir uma lista desses verbos que você acha facilmente na internet, eu nem trouxe porque é tão fácil, só clicar lá. Como é que você vai treinar isso? Em frases reais para você. Então vamos lá, vamos dizer que você tá trabalhando o verbo estudar e quer falar que eu estudei inglês ontem com o teacher Carlos. Yes! Então você vai pegar a forma de estudar no passado e vai dizer em inglês. Eu estudei ontem com o teacher Carlos. Então pratica esses verbos que você está aumentando o seu vocabulário em frases reais. Não faça decoreba como a gente fazia na escola para passar em prova. Não rola. Não vai te ajudar a falar. Posso afirmar com toda certeza. Tá joia? Bom, temos o último verbinho aí para treinar, que é o verbo drank, bebi, passado de drink. Diga para mim, eu bebi suco. Suco, juice. Juice, suco. Eu bebi suco. I drank juice. Ok? Tudo bem? Então, só para ficar bem claro isso, para a gente agora para as interrogações. Gente, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Eu danço tango, I dance tango. Eu dancei tango, I danced tango. Eu cozinho carne, I cook meat. Eu cozinhei carne, I cooked meat. Eu como peixe.
I eat fish. Eu comi peixe. I ate fish. I ate. Ok? Eu bebo suco. I drink juice. Eu bebi água. I drank water. Simples assim. Toda vez que for falar uma ação no passado, lembra que esse verbo ou pega ED ou é especial, muda para uma outra forma. Vamos agora passar para as making questions, fazer pergunta. Bom, eu posso usar mais o do, porque se eu digo para você, do you cook? Eu estou dizendo, você cozinha? Como é que eu vou agora perguntar? Você cozinhou? Alright? Simples. Opa, sei foi o que eu falei agora. Eu vou trocar o do pelo did. Did you cook? Então, duas coisas aqui que tem que ficar bem clara pra gente. Nós que falamos português, para muitos alunos, às vezes, essa partezinha dá um nozinho aqui no cérebro, que é o seguinte. Primeiro, qual é a tradução do did? Não tem. Da mesma forma que o do não tem também. Então, o did está ali para dizer que a perguntinha está no passado. Então, se eu começo a falar para você, did you, blá, 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 a anteninha já conectou dizendo que a perguntinha está no passado. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante a respeito de making questions in the past. Segunda, você percebe que a palavrinha cook, ela está tanto na pergunta do presente como na pergunta do passado. Então, eu não altero na interrogação o verbo para a forma dele no passado. Pela lógica seria, did you cooked? Né? Porque cooked não é cozinhou. Só que o did, eu costumo dizer que ele é tão forte, o cara é tão forte que ele não gosta de ninguém ali indicando passado. Só ele indica passado. Então, toda vez que eu tenho o did na frase para fazer uma pergunta, eu vou deixar o verbo na lista 1, que é a forma presente dele. Então, eu nunca vou dizer, did you cook it? Did you cook it? Não. Did you cook? Did you eat? Não. Ou certo? Nunca did you eat? Tá joia? Então, o did, ele sempre vai combinar com o verbinho na sua forma, lista número 1. Tá joia? Bom, vamos fazer uma prática. A gente viu agora 5 verbinhos. Lembra? Work, dance, cook, eat, drink. Trabalhar, dançar, cozinhar, comer e beber. Agora eu vou dizer em português the sentences you translate. That's good? Vamos lá, você vai traduzir onde você está. No passado, esquece o do. Não vamos fazer perguntas no presente. Agora vamos trabalhar somente o past. Então, pergunte para mim. Você comeu pizza? Você comeu pizza? Did you eat pizza? Ok? Você trabalhou? Como é que seria isso? Você trabalhou? Did you work? Você bebeu suco? Você bebeu suco? Did you drink juice? Você cozinhou peixe? Você cozinhou peixe? Did you cook fish? Então, gente, sempre que eu vou me referir à pergunta no passado, did you, não é só you, did you, e o verbinho lista 1, forma presente. Porque, repetindo, o did é tão forte que ele anula o ED ou passado especial do verbo. Ele fica sempre na lista 1. Alright? Bom, se eu faço uma perguntinha direta para você, como did you cook, você cozinhou, você vai ter 2 respostas. Yes, I did. Sim, eu cozinhei, tá concordando? Ou yes, ou só yes ou yes, I cooked. Ou no, I didn't. Então, de novo, são as short answers para o passado. Então, did you eat pizza? Você comeu pizza? Yes, I did. No, I didn't. Tudo bem? Perfeito. Bom,
Essas respostas, tanto a pergunta direta como as respostas curtas, são mais simples. Lembra que a gente agora vai começar a abrir essas perguntas, tá? O que, quando, onde, que horas? Então, what did you eat? What did you eat? O que eu estou querendo saber aí? O que é o what. Did you, indicando o passado com o verbo eat, então fica comeu. O que você comeu? Então, vou fazer a perguntinha, você responde aí onde você está e depois teacher dá a sua resposta, minha resposta. Alright? What did you eat? Respondeu? In my case, I ate fish. Yesterday, I ate fish. Alright? Second question. Opa! Ok, esse é o exemplo, mas eu comi peixe mesmo, hein? I ate pizza aí na tela. Vamos mais uma. What time did you work? What time did you work? Respondeu? Então, I worked at 7 o'clock or 7 a.m. Então, lembrando duas coisas. O at, preposition at, sempre designar hora. Sempre, sempre, sempre. Tá legal? Então, I worked at 7 a.m. 7 da manhã. Então, tem o a.m., manhã, p.m., tarde e noite. Alright? Very good. Eu acho que eu tenho mais uma aqui. Oh, aqui eu coloquei I work at 9 o'clock, 9 p.m., 9 a.m., ou simplesmente 9. Muitas vezes só o 9 já está dando a resposta clara, se for de manhã à noite. Fiquem tranquilos. Ok, my friends, como é que foi isso aí? Tudo bem? Bom, agora vamos practice a little more. Vamos praticar um pouquinho mais. Eu tenho aqui perguntinha que eu vou ler, você vai ler na sequência e você... Ok, vamos primeiro praticar a pronúncia. Vamos lá. Eu leio a pergunta e tu repete a pergunta. What did you dance? Repetiu? Right? Agora eu vou perguntar em English, you answer in English. Ok, wherever you are. So, what did you dance? I danced tango. Então, lembrando que tem que falar na afirmação o verbinho com ed, que é o passado do dance. I danced tango. Ok? Se você fosse falar que eu não dancei, I didn't dance. Não coloco ed, porque lembra da história que o did, ele é tão forte que ele só trabalha com o verbo na lista 1, na forma presente. Então, se eu for afirmar essa perguntinha, dar uma resposta positiva, eu vou falar I danced, verbinho no passado, tango. Se eu for dizer que eu não dancei, I didn't dance. Não coloco ed. Alright? Tudo ok para vocês? Vamos lá. Mais uma. Então, I read in English, you repeat. Wherever you are. Onde você esteja agora. When did you cook? When did you cook? Now I ask you. Te pergunto. When did you cook? Lembrando que o when é quando. When did you cook? I cooked yesterday. I cooked yesterday. Então, de novo, minha resposta está positiva. Estou afirmando, o verbinho vai para o passado. É de. I cooked yesterday. Se eu for negar, I didn't cook. Não cozinhei. Alright? Então, eu vou falar em English e repeat. What did you... Oh, desculpa. What time did you eat bread? Repeat. What time did you eat bread? Então, minha resposta, I ate bread at 7 o'clock. Então, lembrando que eu falei I ate porque estou numa frase positiva. Então, o verbo tem que ir para o passado, uma afirmação. No caso, se eu for negar, I didn't eat bread. Então, se eu usei o didn't, o verbo fica normal na lista 1. E a última perguntinha dessa practice. Remember, I read in English, you repeat.
Where did you drink juice? Where did you drink juice? I drank juice at McDonald's. Ok? Então, lembrando de novo, I ate porque eu comi. Se não, I didn't eat. Oh, sorry, I didn't drink juice. Tudo bem? Bom, gente, aqui embaixo tem um PDF bem legal para você treinar a escrita e praticar mais essas frasezinhas. Dúvidas é só escrever para mim que eu vou ter o prazer de te ajudar a responder, alright? See you next class, my friends. Bye bye.